Como tudo na vida volta ao equilíbrio, será que agora estamos vendo a vingança dos combustíveis fósseis e, em sã consciência, ninguém é contra a preservação do meio ambiente e da sustentabilidade, mas será que estamos vendo a exposição da hipocrisia do ESG? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu venho falando já há um tempo sobre as causas da inflação e não é de hoje. E a gente vem falando isso desde lá de trás, no começo da pandemia, que ela foi originalmente criada no começo lá da década passada, por volta de 2010, depois da crise dos Estados Unidos, da subprime americana, onde o Banco Central começou a injetar dinheiro na economia americana para salvar as empresas que quebraram, bancos e seguradoras, e que levariam esse efeito em cascata. Pois bem, essa injeção de capital não parou desde então. Depois foi a vez do Banco Central Europeu, e como toda injeção de capital, toda oferta massiva de algum ativo leva à sua desvalorização, a desvalorização da moeda faz com que os juros fique artificialmente baixo, desenvolva projetos, empresas, empreendimentos naqueles juros que está vivendo naquele cenário de oferta de dinheiro muito grande na economia, e isso leva com que, no momento em que esses juros tenham que subir novamente, esses projetos possam passar a ser deficitários e não mais existir. Além disso, essa oferta abundante de dinheiro fez com que empresas ineficientes continuassem existindo. Muitas delas receberam dinheiro praticamente de graça dos bancos centrais para que não houvesse uma quebradeira na economia ao longo desses anos, e aí ela passou a continuar se financiando com juros baixos e dinheiro praticamente barato numa operação ineficiente. O que a gente fez foi ficar empurrando a poeira para debaixo do tapete, e essa quantidade absurda de dinheiro que foi despejada na economia na última década, inevitavelmente nos traria a um cenário de inflação. Claro que não sabíamos quando e nem como seria feito. Aí as ações que os governantes, eu falo que não foi o Covid que levou a isso, as ações que os governantes fizeram, que quebraram as cadeias produtivas e cadeias de logísticas no mundo, diminuindo a oferta de produtos e injetando mais dinheiro na mão das pessoas, fez com que o preço dos ativos e o preço das coisas, dos bens e serviços subissem, trazendo uma inflação. E culminou com uma guerra que naturalmente complica, uma vez que, por exemplo, a Rússia é o maior exportador de trigo, é importante fornecedor de petróleo e de gás para países como a Alemanha. Portanto, o que a gente viu é que, mais cedo ou mais tarde, as ações conduzidas pelos bancos centrais na última década traria inevitavelmente a um período inflacionário e de volta de alta de juros. O que a gente não sabia era quando, e em 2021 esse cenário ficou mais exposto do que nunca. Pois bem, durante esses anos a gente viu também uma série de discursos que queriam mudar o mundo como um todo, queriam mudar a matriz de produção energética do dia para a noite, como se isso fosse possível, destruindo a oferta de combustíveis fósseis, porém sem a preocupação de destruir a sua consequente demanda. E a gente sabe que lei básica da economia, quando você tem uma oferta menor de alguma coisa e uma demanda muito alta por esse bem, os preços sobem de uma maneira muito alta, e foi o que aconteceu. Fiz aqui uma cronologia de dados para ir falando, então, para não perder o rumo, porque são dados importantes para a gente ir seguindo e entender aonde a gente está hoje e a consequência que isso pode levar se não mudarmos de ideia rapidamente, tá? Bom, dito isso, a gente teve também ações ao longo dessa década, principalmente da Europa, conduzida pelo seu carro-chefe, que é a Alemanha, que optou por desligar suas usinas a carvão, desligar suas usinas nucleares e falar que centralizaria muito mais em energia verde. Tudo bem, se você tivesse energia verde suficiente para suprir a sua demanda, ótimo. Como não é o caso, os preços subiriam. Como veio a guerra na Rússia, que é a principal fornecedora de gás para geração de energia na Alemanha, essa interrupção, essa queda do fornecimento do gás vindo da Rússia, naturalmente levou a preços de energia explosivos. Países da Europa têm, em alguns determinados horários, no seu pico de consumo, altas de energia que chega a mais de 500%. Isso vem corroendo o poder de compra da população. Estados Unidos e Europa estão vivendo seu pior período inflacionário em mais de 40 anos. Hoje, sexta-feira, dia 1º de julho, que eu estou gravando,
saiu dados de inflação da zona do euro que vieram recordes, 8,6%. Mas, quando você olha o gasto da população, que vai primordialmente para energia e alimentos, isso subiu praticamente 100%. Então, é alguma coisa bastante complicada o que a gente está vivendo. Nesse preço, durante esses últimos anos, o preço do gás negociado na Europa, que tem um índice que mostra isso, esse preço ele teve um spike, uma alta, durante 3 períodos, que foi justamente um deles, esse agora, da guerra da Rússia com a Ucrânia, que levou a uma queda da oferta, como eu acabei de falar, tá? E isso encarece naturalmente todos os preços por lá. Bom, outro ponto importante é que a Gazprom, a estatal russa, vem manipulando e usando as suas técnicas de geopolítica para conduzir a guerra, porque ela sabe que a Europa está na mão do fornecimento do gás russo e que simplesmente eles não podem impor sanções do dia para a noite de não quero mais comprar a sua energia, uma vez que os preços já estão lá na nuvem e a população não aguenta mais pagar essa alta de preço. Em paralelo, a Rússia também é dependente da Europa, uma vez que ela arrecada por volta de $1 bilhão por dia com as exportações de energia saindo da Rússia, indo para a Europa. Então, é uma situação de codependência, que um fica brigando com o outro, falando que vai impor sanções aqui, sanções acolá, mas no fundo, as verdadeiras sanções, que seria não comprar mais petróleo, não comprar mais gás da Rússia, faria uma situação catastrófica na Europa, tá? Então, portanto, nenhum dos dois lados querem assumir esse tipo de coisa. Então, como eu falei aqui, a economia mundial, ela segue demandando combustíveis fósseis. Não tem crescimento sustentável sem energia. A história mostra isso. O mundo precisa de energia para absolutamente tudo. E sem a energia, a gente não consegue crescer. Mas o que aconteceu com esses discursos dos últimos anos foi em que você, como eu falei, destruiu a oferta de combustíveis fósseis, ou quis diminuir a oferta de combustíveis fósseis e realmente diminuiu, mas você não destruiu a demanda. E aí os preços naturalmente subiram. Inclusive quem falou isso foi Jeff Curry, que ele é chefe de commodities do Goldman Sachs. Ele deu uma entrevista para uma televisão americana falando que a gente pode fazer políticas intervencionistas no curto prazo para derrubar o preço do petróleo, como por exemplo a OPEP, aumentar a oferta, os Estados Unidos voltarem a aumentar a sua oferta, mas isso deve ser uma solução de curto prazo. Se a demanda continua da mesma maneira, a gente vai ver o preço voltando a subir em breve. O que falta é justamente investimentos no setor de petróleo. E por que a gente passou os últimos anos com investimentos estruturalmente baixos no setor de petróleo? Segundo Jeff Curry, basicamente por 3 motivos. O primeiro dele é taxa baixa de retorno. Ele é um ativo, um investimento em que ele te traz baixas taxas de retorno, principalmente por conta dos discursos dos governantes, desestimulando e desincentivando a produção e extração de combustíveis fósseis. O segundo é a volatilidade alta do próprio produto. E o terceiro, e mais importante, que eu concordo e mencionado por ele, é o ESG. O ESG é aquela política de governança, transparência e sustentabilidade, onde você foca muito mais em energia verde. Ótimo, maravilhoso, só que não dá para fazer isso do dia para a noite. Não dá para fazer isso de maneira rápida como eles queriam, para parecer bonitinhos em seus discursos. O que a gente precisa fazer é uma mudança gradual que seja suprindo a demanda para manter o crescimento e continuar diminuindo a pobreza no mundo. Se olharmos nos últimos 100, 150 anos, a diminuição da pobreza no mundo ela é bastante expressiva e depende de energia. Mas não dá para continuar com essa política esquizofrênica sustentada por energias verdes e alternativas que nem de perto conseguem suprir a demanda do mundo para continuar o crescimento, e isso depende, de novo, de energia e basicamente de combustíveis fósseis, tá? Foi demonizado, inclusive,
energia nuclear, e agora a gente vê a China construindo mais de 20 usinas nucleares, a gente vê a Alemanha tentando reativar, mas não deve conseguir as suas usinas nucleares, a França que tem 70% da sua matriz energética com a nuclear, Brasil que tem Angra 1 e Angra 2, Angra 3 deve ficar pronta até 2028, e é uma energia extremamente limpa, extremamente eficaz. Mas o que a gente viu foram governos, principalmente progressistas, demonizando o combustível fóssil, mas eles dependem dele. Será que é uma loucura ou uma hipocrisia? Talvez os dois, né? Então, os governos eles atuaram demonizando aquelas empresas que eles precisam da produção desses ativos para sustentar o seu crescimento. É realmente uma loucura. Inclusive o Biden, ele escreveu uma carta para os produtores, para as empresas produtoras de petróleo, pedindo para aumentar a produção. Quando no primeiro dia do seu governo, ele falou que não mais poderia explorar partes do Alasca e não queria que as empresas aumentassem a produção de petróleo. Agora, como eles dependem disso porque a inflação está corroendo o poder de compra de sua população no mundo todo, eles pedem para as empresas não apenas aumentarem a sua produção, mas também diminuírem a sua margem. De novo, loucura, hipocrisia, um pouco de tudo. O que a gente vê é que a gente está com estoques na mínima de diesel nos Estados Unidos, na Europa e em Singapura também. É muito normal, a gente viu ao longo da história, em outros períodos, o petróleo custar mais de $100, mas o diesel custar o preço que está custando agora é praticamente muito complicado, porque a margem do refino nesse determinado momento aumentou significativamente por conta dessa demanda. A gente está vivendo um problema no mundo, não é de extração e de produção de petróleo, mas sim de falta de capacidade de refino. No Brasil, eu já venho falando isso, que a gente ficou na mão de 98% de empresas estatais e, portanto, ter um monopólio estatal, monopólio é sempre ruim, mas na mão do Estado é péssimo. A gente precisa ter uma abertura de mercado com várias empresas atuando no refino e ter a livre concorrência. Dentro desse mercado, existe um negócio que chama crack spread. Basicamente, esse crack spread é a margem do refino, é a diferença entre o preço do barril do petróleo, o Brent, negociado em Londres, e o refinado na mesma unidade. Historicamente, ele é baixo e agora a gente está nas máximas, ou seja, a margem do refino está muito alta porque o mundo está com problema de refino. Tendo com problema de refino, volta no que eu falei, estoques muito baixos porque a demanda está muito alta e aí os preços, obviamente, sofrem. Então, o meu ponto único aqui é como que governos progressistas demonizam aquelas empresas que produzem aquilo que eles precisam para sustentar o crescimento do seu país e o crescimento e a diminuição da pobreza como um todo no mundo. Esse é o ponto que me incomoda demais nessas administrações que não assumem aquilo que querem, não assumem aquilo que sabem que precisam para continuar o seu crescimento, mas ficam com discursos totalmente hipócritas. E aí eu entro nesse meu ponto. Será que a crise energética está sendo produzida propositalmente? E aí eu diria aqui duas coisas, sim e não. No meu entender, o sim, propositalmente, seria porque essas ações que conduziram a esse período inflacionário e esses discursos hipócritas pelo ESG, para mudança de forma rápida, seria sim culminado com uma crise energética que os preços subiriam, só não saberíamos quando. E quando eu digo que não foi propositalmente, é porque obviamente eles não previam uma guerra que faria com que as cadeias produtivas fossem quebradas, logo depois de uma pandemia, que as ações do governo levaram a quedas de cadeias produtivas maiores ainda. Então essa combinação, essa tempestade perfeita, fez com que os preços subissem e os governos olhassem para dentro e falassem, precisamos recuar daqueles discursos que a gente vem falando a favor da energia verde para mudanças rápidas. Precisamos voltar a uma mudança paulatina e uma mudança planejada. E eles voltaram a atuar e pedir toda a energia de combustível fóssil que é necessária ainda para o crescimento do mundo. O que a gente precisa, como disse Jeffrey Curry, é investir em tecnologia, capex mesmo, máquinas, no setor de petróleo e também para produzir mais, obviamente, a um preço mais baixo, com uma maior oferta, e investir também em inovações tecnológicas, para o mundo continuar mudando
paulatinamente. Inclusive, a gente vê que muitas universidades fecharam cursos de engenheiros na área de petróleo. Então, o que a gente vê é uma falta de capital humano, uma vez que foi desincentivado todo o investimento num setor, e agora a gente bota a culpa onde? Numa Covid e numa guerra. Não, isso culminou, foi o estopim para tudo isso. Mas não o Covid em si, as ações que foram tomadas durante o Covid e mais a guerra, atreladas a ações, como eu falei aqui, ao longo de uma década, que nos trariam a isso inevitavelmente mais cedo ou mais tarde. O meu ponto final aqui é que enquanto a gente insistir nessa onda de combustíveis verdes apenas para suprir uma demanda, uma oferta que não é em paralelo absorvida por uma demanda muito maior de energia, a gente vai continuar vendo preços das commodities altos e pressionando os preços, o poder de compra da população e, naturalmente, mais pobreza e mais diferença social. Precisamos acordar e cobrar que esses governantes hipócritas, como eu falo, bastante, tomem ações e na direção de, sim, irmos mudando paulatinamente o mundo com planejamento, mas que nos próximos anos dependeremos, sim, de combustíveis fósseis e precisamos atrair de volta capital humano e investimentos em capex e inovações tecnológicas para essa área como um todo. Seguimos vivendo a hipocrisia dos bonitinhos, só que quando a água bate na bunda, eles correm novamente para quem eles demonizaram durante uma década.